Claro. A gravação, tá bom? Sim, eu já comecei até a ver as outras. Tá certo, tá bom, querida. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos pelo que o depoimento da Cláudia hoje, que teve um encontro com Deus nesse final de semana, tão bonito, Senhor Deus, é a maneira como o Senhor pode tocar em nossas vidas. Nós te louvamos pelo teu cuidado para com as nossas vidas, Senhor. Te louvamos, Senhor Deus, por ter esse grupo, Senhor Deus, onde as pessoas se reúnem, ó Pai, para aprender da Tua palavra. Por isso a gente pede, Senhor, que o Senhor esteja ministrando em nossas vidas, esteja falando ao nosso coração. Muito importante, Pai, é falar bem no particular, falar naquilo que cada um necessita de maneira específica. Por isso nós te damos liberdade, Senhor Deus, para o Senhor mesmo, diretamente ministrar ao nosso coração. Fica conosco nessa 1 hora que estaremos estudando, Senhor. Fala conosco, Pai. Nós pedimos a tua bênção. Abra, Senhor Deus, o entendimento, Pai, para a tua palavra, Senhor. Te louvamos, Senhor. São momentos preciosos em que podemos abrir a tua palavra e estudá-la, Senhor Deus. Convidamos o Senhor para estar aqui conosco nesse momento, participando aqui conosco também, ministrando aos nossos corações. Esteja à vontade entre nós, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Vamos lá. Aqui do começo ele fala assim, F5, mas eu não sei do começo, glória a Deus. Hoje a gente vai estudar isso aí, dos versículos 30 ao 59 de João 8. Eu nem botei João 8 aqui, mas é João 8. Glória a Deus. Vamos lá. Na semana passada, a gente viu João de 1 a 30. E lá nesses versículos a gente viu sobre Jesus junto com a mulher adúltera, né? E um conselho que ele falou ao final daquela experiência, onde ela quase foi apedrejada ali. Jesus vira para essa mulher e dá uma direção, um alvo para ela buscar após esse encontro. Ele falou assim: nem eu te condeno, vá e não peques mais. No versículo 11 que está essa fala de Jesus para aquela mulher. Então, eu coloquei, Jesus preferiu ver o arrependimento a executar justiça imediata. Ele poderia ter falado, né? Podem apedrejar, que ela foi pega em adultério, mas ele preferiu ver um arrependimento sincero, né? O futuro, dar um alvo para essa mulher. Em João 3,17, eu frisei também algo que é importante a gente até sublinhar lá na nossa Bíblia, que diz assim: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E ontem, lá na sala de EBD, a gente tocou até nesse ponto aí. Eu falei com a Eni, né? A Eni que dá aula lá para gente. Eu falei com a Eni assim: Eni, a gente fala errado, né? A gente fala assim: aceita Jesus para você não ir para o inferno. Não é assim? Mas a gente não fala assim com as pessoas: aceita Jesus para você não ir para o inferno. Na realidade, segundo o que a Bíblia fala, é que o mundo já está condenado. Ou seja, o mundo já tem esse destino aí, né? De inferno. Jesus veio para resgatar, para salvar aqueles que já estão condenados. E a gente fala errado. Eu falei, Eni, eu sempre falei, antigamente, falava errado, né? Falava errado. E Jesus não é... O erro mesmo está em falar que se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Não, você não vai para o inferno, você já está. Já está,
Você já está. Seu destino já é Então, você esse. tem que aceitar Jesus para sair Sair da situação em que você já está, da né? condenação. Da condenação. E uma outra coisa muito importante que a gente vai ver ainda, ele falando mais ainda nesses versículos que vamos estudar hoje, é que ele se apresenta como a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Versículo 12. Então, ele se apresenta dentro da escuridão, do pecado em que o mundo está, ele se apresenta, eu sou a luz do mundo. E ele frisa sempre, eu sou é o nome de Deus. Então, muitas, Gil, porque a maioria das Oi, vezes, Gil, oi. o que a gente fala errado? A gente Repete. fala errado assim, quando a gente vai falar do evangelho, a gente chega para a pessoa assim, aceita Jesus para você não ir para o inferno. aceita Jesus para você não ir para o inferno. A gente fala assim, vem para Jesus para você não ir para o inferno. Na realidade, segundo a própria palavra, Jesus fala que o mundo está condenado. O mundo, a situação do mundo já está no inferno. Então, não é vem para Jesus para você não ir para o inferno. É vem para Jesus para você ser salvo do inferno, porque no inferno você já está. E, na realidade, na prática, quando... é para sair do É inferno. para sair do inferno, para você aceitar Jesus. Como a gente não tem o conhecimento bíblico, né? Aí a gente nunca acha, né? Nunca acha que a gente está no inferno, né? Aí vem para Jesus, mas Jesus fala que o mundo já está condenado. Ele não veio para julgar o mundo. Às vezes a pessoa pensa assim, nossa, vai julgar, vai falar, vai condenar, Jesus vai condenar. Jesus não condena. Jesus veio para salvar. Ou seja, o mundo está condenado e ele veio para ser a opção derradeira de sair dessa condenação e vir para a salvação. Ele veio para criar uma saída, uma abertura. Ele não veio para, quem não me aceita vai para o inferno. Não é assim. A posição dele fala assim, eu não julgo o mundo, eu não vim para julgar. Eu vim para salvar o mundo. Ou seja, o mundo está condenado. Ele veio para resgatar. E quando a gente fala assim, aceita Jesus ou você vai para o inferno? Não, aceita Jesus para você sair do inferno. Essa é a fala biblicamente correta. Entendeu, Dreze? Entendeu, né, tia? Entendeu? Entendi. Amém. Glória a Deus. Eu estava, ontem que eu estava percebendo isso e falei lá na sala. A Bíblia é viva, né? A palavra de Deus é viva, não tem aquele Verdade. posicionamento assim da gente falar assim, já sei tudo, já posso ensinar que agora eu sei tudo. Nada, a gente está sempre aprendendo, sempre tem algo ali que fala, ai meu Deus, não tinha visto isso, né? E esse posicionamento do nosso coração de querer sempre aprender faz com que a gente esteja aberto, né? Para o aprendizado não estar fechado. Amém. Vamos lá começar. O Senhor nos abençoe. João 8, de 31 a 59 é o motivo nosso hoje de estudo. E no 31 começa assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Porque a gente sai de uma conversa lá que alguns não creram, foram embora, outros creram, né? Esses que haviam crido, ele fala assim, se vós permanecerdes na minha palavra, aí eu botei em amarelo aí, acrescentei, eu falei assim, quem é que permanece? Quem é o que permanece? É aquele que não retrocede. É aquele que não volta atrás, é aquele que ouve e permanece, fica, ele não volta atrás. Então, Jesus fala assim: se vós não voltarem atrás, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, aqui ele já está fazendo, a gente pode fazer um jogo de palavras assim: aquele que não permanece não é verdadeiramente um discípulo. Discípulo é aquele que
verdadeiramente permanece. E aí o 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É uma continuação isso aí. Aquele que permanece, ele vai conhecer a verdade, e a verdade vai libertar. A gente tem aprendido que a verdade é Jesus. Ele é a verdade. Ele que precisa ser conhecido. E aí eu abri aqui um bloquinho para a gente conversar sobre isso. O que é conhecer e permanecer na verdade, né? É continuar, é não voltar atrás, é perseverar. Esse é aquele Porque que... Jesus é Deus, então Deus diz: aquele que me conhece, que prossiga em me conhecer. Prosseguir em conhecer, Então, continuar. essa extensão é conhecer Jesus. Sabe? Isso é... E aí acrescenta... E Jesus fala: aquele que perseverar até o final ganhará a coroa. Tá, mas aqui dentro desse versículo aqui, aquele que vai ser liberto, que é a verdade que liberta, é o conhecer, o permanecer, esse é que vai ser liberto. Aí a gente pensa assim, é liberto porque muitas vezes a gente está num ambiente em que a pessoa conhece a verdade. Mas por que a gente encontra alguns que conhecem a verdade e não são libertos? Porque esses dois versículos eles são juntos, eles não são separados. É aquele que permanece, que não volta atrás em conhecer a verdade. Esse é que vai ganhar, obter a libertação. Não basta só eu decorar a palavra de Deus, sabe? Falar. Às vezes eu tenho até decorado, mas eu não sou liberto de uma porção de coisa. Então, está vinculado isso aí. É aquele que não só conhece, mas aquele também que permanece, né? Aí eu botei assim, o que é conhecer e permanecer na verdade? Conhece a doutrina de Cristo. O segundo ponto, permite que ela te transforme. Então, quando a gente conhece a verdade de Cristo, a gente passa por uma transformação. Eu não conheço ninguém que conheceu a verdade, chamou para entrar, não passou por uma transformação. Sempre há algo que precisamos mudar. E aí vem a consequência disso, de conhecer e permitir que transforme. Aí a terceira parte é essa: ficarás livre do pecado, das forças de Satanás e de todas as limitações da mortalidade humana. Que limitação de mortalidade humana? Porque a gente vai ressuscitar, uma promessa. A morte não é o fim, né? Ele te dará a sua própria vida. Aí eu botei assim, a verdade de Cristo é a verdade de Deus. Ele sempre frisou isso, né? Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. O prumo dele, o alvo dele é fazer a vontade do Pai. Então, esse versículo aqui, conhecereis a verdade vos libertará, ele está ligado ao 31. Né? Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E, depois de ser discípulo, de permanecer nele, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só essa palavrinha "e" aí, que é a conjunção de adição, né? Ela está ligada lá no 31. Não é só conhecer a verdade vai libertar. Não, esse aí, além de conhecer, tem que permanecer. E aí vai ganhando, vai libertando. E essa verdade é Jesus. É ele que liberta. Continuando, versículo 33. Responderam-lhe aqueles que estavam ali ouvindo, né? Responderam: somos descendência de Abraão, ou seja, filhos de Abraão. O judeu tem muito isso, né? Descendência de família, né? Da onde surgiu, qual é a raiz, né? Eu sou filho de Jessé, né? É a descendência, que ele se apresenta assim: somos descendentes de Abraão
e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu que sereis livres? O que, que eles estão pensando aí? Né? Escravo, né, de trabalhar. Jesus está falando de escravo do pecado, mas eles estão entendendo o escravo de ser escravizado mesmo, subjugado por um povo. E aí sereis livre. Aí eu botei esse acréscimo aí amarelo. Por causa do orgulho, os judeus esquecem da servidão aos egípcios, babilônios, os sírios. Quer dizer, nem isso. Ele fala assim: a gente nunca foi escravo de ninguém. Foram sim. Ele está falando de Jesus aqui. A história do povo judeu é que eles ficaram tempos passando por escravidão, né? Então, nem isso eles poderiam falar. Como dizes tu, sereis livres? Jesus está falando de escravidão de pecado, é um outro tipo de escravidão. Aí o 34 ele fala: replicou-lhes em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Então, Jesus aqui agora falou assim: olha, vocês não estão entendendo, mas agora eu estou explicando direitinho. Eu estou falando de escravidão de pecado. Aí eu coloquei um acréscimo aqui, muito importante, porque a gente está no mundo, tem várias chamadas assim, né? Então, eu botei assim: psicologia, coach, mentoria, autoajuda é ensinar um cego a andar melhor na sua cegueira. Mas esse cego, ele continua cego. Tudo isso, autoajuda, mentoria, olha que eu sou mentora, hein? Eu sou mentora de um curso chamado Curadas para Curar. É uma mentoria, né? Psicologia, eu acredito muito na psicologia. Eu fiz um curso de psicanálise, então quem está falando para vocês é quem está nesse grupo aí, mas eu coloquei tudo isso sem Jesus não adianta. Não adianta. Porque Jesus se apresenta, ele é a luz que traz libertação. Então, eu posso recorrer ao psicólogo, ao psicanalista, ao coach, à mentoria, à autoajuda, eu posso, para melhorar. Mas isso aí não passa por libertação. Quem realmente é a luz que liberta é Jesus. Então, todas essas coisas que se apresentam podem ser uma grande ajuda, e são. Só que sem Jesus, eu não passo pela libertação do pecado. É só Jesus que se apresenta como a luz que liberta o homem do pecado. E ele continua aqui, no versículo 35, falando sobre isso, sobre essa escravidão. O escravo não fica sempre na casa, o filho, sim, para sempre. Vocês estão entendendo isso? Olha que coisa importante. Se você é escravo, você não é herdeiro. Não é herdeiro. Não é o escravo que é o que tem direito à herança. O filho é para sempre. O escravo, não. Por isso que eu tenho que entender a minha necessidade é de Jesus. Ah, Gil, você está falando disso aí, que então eu não posso pegar ajuda com a psicologia, com coach, com mentoria, nada disso? Não estou falando isso. Eu estou falando que essas coisas, elas podem te ajudar, e eu tenho comprovação, muitas vezes melhoram mesmo, a minha caminhada me ajuda a entender mais de mim, me centrar, só que elas não libertam do pecado. Quem se apresenta como a luz que liberta do pecado é Jesus. E aí ele fecha esse raciocínio aí a respeito de libertação, ele fala no versículo 36 assim: se, pois, o Filho
vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, por aqui, a gente entende que libertação, ela não pode ser dissociada de Jesus, porque é Jesus quem liberta. Então, eu preciso estar junto, permanecer, conhecer a verdade, e a verdade é que me libertará. Mais adiante. 37. Ele fala para aqueles que falam assim, a gente é descendente de Abraão, a gente nunca foi escravo. Ele pega lá no versículo 37, ele fala a esse povo aí, bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Ele fala para eles, eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. E aí surge aí, o 39 diz assim, então lhes responderam, nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Aí eu coloquei aqui um adendo aqui para falar sobre isso aqui. Quem é o seu pai? Aqui, os descendentes de Abraão estão falando assim, o nosso pai é Abraão. E Jesus está falando assim, eu vim para realizar as obras do meu pai. Jesus já faz uma separação aí, né? Ele fala, né? Aí, quem é o seu pai? Como é que a gente reconhece? As suas atitudes no secreto, nas conversas, na internet, nas redes sociais, no trânsito, no trato com as pessoas, no seu trabalho. Quem é o seu pai? Quem é? Porque às vezes a gente fala, né? Sou disso, sou daquilo, mas são as obras que vão falar quem é o meu pai, porque as obras vão revelar quem é o meu pai. Não é o discurso, eu botei assim, não é o discurso que vai me falar quem é o meu pai, vai ser as minhas atitudes. Aqui no 38, a ele minha diz, vós, resposta, porém, fazeis o que viste em em vosso vosso pai. pai. Então, para verificação dessa paternidade, eu preciso estar vendo pelas atitudes e não pelo que a pessoa fala. É ali que vai testificar quem é. Agora, o lugar muito fácil de mostrar que a gente é filho de Deus é na igreja. A igreja é um lugar legal de mostrar que você é filho de Deus. Por quê? Na igreja você se dirige aos outros assim, oi, irmão, a paz do Senhor, meu irmão. Aí dá um abraço, dá um sorriso, um aperto de mão, né? Agora, quem realmente vai mostrar a quem eu ando seguindo é fora da igreja. Como eu trato uma pessoa que no meu trabalho está abaixo de mim na hierarquia. Não é como eu trato quem está acima. Quem está acima a gente sempre trata muito bem, muito educado, né? Mas quem está abaixo, como eu trato, na rua, como eu procedo, na hora que eu abro aqui o computador e vou para a internet, lá no... Agora, né, quase ninguém pega computador, mas no celular, quando eu entro na internet, quais os sites que eu visito, quais as conversas que eu tenho nas redes sociais, longe dos olhos, né? A quem que eu estou seguindo, né? O que eu estou falando. Então, vai provar quem é o meu pai. Então, vamos adiante. O negócio é mais fundo, né? 40. Mas agora, Jesus continua falando a eles que se apresentaram como filhos de Abraão. Mas agora procurais matar-me. Né? Eles estavam lá querendo
botar Jesus contra a parede, querendo uma oportunidade para matar, né? E Jesus fala: vocês agora estão procurando me matar. A mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Achei muito legal quando ele falou isso. Abraão, mesmo vocês são filhos de Abraão, Abraão ouviu o que Deus falou e obedeceu. Vocês não estão procedendo como filhos de Abraão, que Abraão era um filho de Deus. Aí, 41. Vós fazeis as obras de vosso pai, disseram-lhe eles. Nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Então, eles falaram assim, ó, está falando aí que a gente não é filho de Deus, a gente não é bastardo, não. O nosso pai é Deus. Aí, 42, Jesus veio assim, né? Jesus não mandava recado, às vezes acha assim, às vezes tão duro, discurso duro, né? Mas não é a Gil que está falando para vocês aqui, não. Eu estou lendo o que Jesus falou. Replicou-lhes Jesus: se Deus fosse de fato o vosso Pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Aí eu fiz um contraponto aqui, que lá no outro contraponto eu fiz assim, quem não é, né? Pelas atitudes. E aqui, quem são os filhos de Deus? É um contraponto aqui. Primeiro, amam a Jesus. Então, os verdadeiros filhos de Deus amam a Jesus. Não fico olhando para as coisas que Jesus fala e desfazendo, ou, sabe? Não respeitando, amam. Os filhos de Deus amam Jesus. Segundo lugar, ouvem. Esse ouvir aqui é de obedecer. Ouvem a voz do Pai. Terceiro, faz a vontade do Pai. E quarto, ama a verdade. A gente conhece quando são filhos de Deus, quando praticam essas 4 coisas. Ama quer dizer pratica, obedece, sabe? Esses são os filhos de Deus. E vamos continuar lá. No 42, ele falou: se vocês fossem mesmo filhos de Deus, né? Vocês iam me amar. Vocês iam me amar, porque eu vim dele. Foi ele que me enviou. Continuando. 43. Qual é a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Está falando, né? Vocês não compreendem o que eu estou falando? Qual é a razão? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Olha que palavra dura. Olha o 44. Esse ouvir aí é dar crédito. Dar crédito, obedecer. Porque eles não eram surdos, estavam ouvindo. Não é esse ouvir com esse ouvido aqui, não. É crer e obedecer. Esse ouvir aqui é diferente, né? Porque uma mãe, quando fala para o filho assim, não faça isso, não faça aquilo, ele está ouvindo. Aí, quando erra, vem, aí ela fala assim, você não me deu ouvido. Você não me deu ouvido. E Jesus sempre, quando falava... O ouvir aqui, que ele fala, é dar crédito, é obedecer, levar em conta, não é só entrar por um ouvido e sair pelo outro, não. Isso não é ouvir, né? Então, Jesus está falando de algo aí. De uma palavra que era para disciplinar, para direcionar, ele falava sempre: aqueles que têm ouvido, ouçam. Aqueles que vão obedecer, presta atenção agora. É a mesma coisa. Aqueles que vão obedecer, porque se não vai, então... E olha o versículo 44 que ele fala. Olha o que ele fala. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Eita, meu Deus, já pensou? Ouvir isso de Jesus? Vocês não são filho de Deus, não. Vocês estão falando que são filho de Deus. Jesus está falando, não, vocês são filho do diabo. Vocês querem satisfazer os desejos dele. Aí ele continua aqui, ó. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não é a verdade.
Quando ele, está falando de quem, queridos? Do diabo. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aí, uma vez conversando com a Adalberto, eu falei assim, amor, qualquer rastro de mentira em nossas vidas é rastro do diabo em nossas vidas. Porque a Bíblia fala que quem é o pai da mentira é o diabo. Então, se eu deixo-me usar em algum momento usando de mentira, eu estou dando lugar ao diabo em minha vida. Então, queridos, Jesus, ele se apresenta como verdade, mas aqui no versículo 44, ele fala quem é o pai da mentira. Então, toda vez que eu vejo alguém vindo para mim com mentira, e eu sei que é mentira, eu penso assim comigo, tem um rastro do diabo nessa vida, porque quem não tem rastro do diabo não usa de mentira no tratar, no falar na sua vida. Então, quando eu percebo assim, aquela inclinação, querendo ir para a mentira, eu falei, epa, quero não, prefiro a verdade. Aí os antigos falavam, e a verdade dói. Muitas vezes, falando a verdade, a gente vai perder simpatia, a gente vai perder louros aí, né? Porque o mundo, ele lida muito bem com esse negócio de elogio que não é verdade, com mentira, né? Eles falam assim, até assim, mas a mentira santa, Deus perdoa. Agora, quando a gente ouve Jesus falar aqui que o pai da mentira é homicida, é o diabo, como é que a gente pode chegar diante de Deus e falar que a mentira santa ele vai aprovar? Mentira não tem nada a ver com Deus. Nosso Deus é verdade. É importante saber que essa mentira ela vai muito quando quebra a verdade de Deus, onde ele é chamado de homicida aí, porque ele é o homicida da humanidade. Ele jogou a humanidade toda no pecado, né? Então estamos mortos no nosso delito. Então esse é o responsável direto, através da mentira. Então, Jesus é a verdade que contrapõe essa mentira do nosso acusador, diabo, acusador. Deu para entender? E sempre a mentira é um rastro do diabo. Isso, porque ele é o pai da mentira. Eu lembro, assim, de pequena, sabe, a mamãe, né, criando, eu sei que muitos tiveram isso em casa, assim, olha, se falar mentira, minha mãe era assim, nunca botou não, mas ela ameaçava isso aí, sabe? Olha, se mentir, eu vou ferver um ovo e vou botar na boca, hein, porque eu não quero mentiroso aqui em casa, não. Então, a gente tinha, assim, aprendeu desde pequeno a falar a verdade, deixa a mentira, fala a verdade, né? E a gente acaba, quando é ensinado desde criança, a gente acaba fugindo. Mais tarde, eu não sabia quando havia esse ensino lá, eu criança, eu não sabia que isso era uma parte importante da palavra de Deus, né? Mas foram valores que foram ensinados de pequeno que a mentira não pode, a gente não pode proferir a mentira, e sim proferir a verdade, né? Aí depois, quando encontrei assim, mais adiante, lá, 1 João fala assim, deixa a mentira, fala a verdade, também fala, pega um tanto sobre isso que João está falando aqui, aí eu fico assim, ai meu Deus, obrigada, porque fui ensinada lá de pequeno, né, e exatamente isso, não posso deixar a mentira tomar lugar na minha vida. A minha boca não é para proferir mentira, e sim para proferir verdades, né? Aí eu botei uma abertura aqui, em cima dessa fala de Jesus sobre filho do diabo, tudo ali, né? Eu coloquei bem para frisar bem. Filhos do diabo, o pai da mentira. Ele está falando, vós sois filhos do diabo. O diabo é o pai da mentira.
Aí eu botei uma observação bem importante para a gente prestar atenção. O Adalberto pegou um pouquinho na fala dele sobre isso. O diabo não diz, me ame, me adore, que a gente fala assim, nossa, é adorador de Satanás. Não tem uns negócios desses? Ah, é satanista, adorador de Satanás. Queridos, o diabo não vem com essa mensagem assim, forçando as pessoas para amá-lo, para adorá-lo. Não, ele não vem com essa mensagem, não. O diabo diz: ó, ame qualquer coisa, faça as coisas que estão no teu coração. Ou senão fique em cima do muro, sabe? mas o muro é meu, hein? Menos o que ele não quer, o que o diabo não quer, é que a gente ame a Deus. Isso ele não quer. E amar a Deus subtende-se amar os valores de Deus, amar a palavra de Deus. Então, para estar lá do lado dele, não é preciso muita força, é só não amar as coisas de Deus, sabe? E você já está entrando nesse caminho aí do versículo 44. Então, a gente precisa tomar muito Deus fala, cuidado. ama aquele que me ama, me obedece. É. Esse é o amor para Deus. Aí o versículo 45, continuando. Mas, porque eu digo a verdade, não me credes. Jesus está falando ainda para aqueles lá que se posicionaram como filhos de Abraão, e Jesus falou, vocês são do diabo. Aí ele completa aqui no 45. Porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. 46. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão vocês não creem em mim? 47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Eu acho assim que aqui nesse lugar Jesus abriu o verbo, botou tudo às claras do que ele já estava no pensamento. Lembra que a multidão está sempre seguindo e ele sempre olhando assim a multidão, mas ele sabe a verdade. Então ele fala assim: aquele que é de Deus ouve a minha palavra, e aquele que não é de Deus não ouve a minha palavra. Ele colocou aqui claro, claro, tudo claro. Vamos para o 48. Olha o que eles responderam. Responderam, pois, os judeus e lhes disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Está assim, né? Uhum. A gente está falando que você tem demônio, né? 49. Replicou-lhe Jesus: eu não tenho demônio. Pelo contrário, honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu fico imaginando, gente, eu fico pensando assim, Jesus tem um olhar tão bondoso, Jesus é tão amoroso, Jesus é isso, Jesus é aquilo. Eu fico pensando o rosto de Jesus olhando para esses moços aqui, com pena deles. A expressão que devia estar no... Claro que a gente não vai conseguir ter certeza de nada aqui, né? Quando eu chegar na eternidade, eu posso perguntar a ele. Mas, assim, eu fico imaginando o que está no coração de Jesus para falar isso, né? Eu honro a meu Pai e vós me desonrais. Ele continua no 50. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, aí eu botei em negrito aqui, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Então, aqui ele está dando assim, ó,
vocês estão aí, vocês não estão me desonrando, mas eu falo a verdade, eu não tenho demônio. Agora eu vou falar uma verdade para vocês. Se alguém guardar a minha palavra, outra vez esse guardar a minha palavra, é ouvir a minha palavra, é permanecer na minha palavra, é obedecer a minha palavra. Isso tudo está dentro aí dessa frase aí. Se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Isso é palavra de Jesus. E eu creio que ele está falando a verdade, porque nele não há mentira. Então, se eu guardar, se eu esconder a palavra dele para não pecar contra ele, se eu obedecer, se eu ficar com ela, permanecer na palavra, a promessa que ele faz aqui nesse versículo 51 é assim: eu não verei a morte eternamente. Ah, Gil, mas você não vai morrer, não? Os antigos falavam assim: vai ficar para semente? Não, eu vou passar por essa primeira morte, se ele não voltar antes. Eu vou passar. Mas a promessa que ele me dá é: se eu guardar essa palavra dentro de mim, eu viverei eternamente. E nisso eu creio. Aí os 52, disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Foi a conclusão deles depois dessa palavra. Abraão morreu, e também os profetas. Eles não entenderam o que Jesus estava falando, né, a mensagem. Quer dizer, eles viram Abraão morrer, foi enterrado, os profetas, né? E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Jesus já tinha falado: eu sou filho de Deus e eu só falo a verdade. Aí respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Ele está até com ironia aqui. Vós estão falando que é o vosso Deus, né? 55. Entretanto, vós não o tendes conhecido. Quer dizer, vocês estão falando aí que Deus é pai de vocês, mas vocês não conhecem ele. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, eu serei como vós, mentiroso. Assim, se eu contar que eu não conheço meu pai, eu vou ser igual a vocês, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Eu botei aqui em amarelo, aqui, entre parênteses, eu botei assim: conhecer é ter intimidade com o Pai. Não é só conhecer: ei, tudo bem? Tchau, tudo. Eu sei o nome. O que já não, fez, o que deixou de fazer. Esse conhecer aqui é ser íntimo, é estar junto, é aquele que guarda a palavra, é aquele que permanece. Esse é o que conhece a Deus. Jesus está fazendo uma diferenciação aí. Aí ele continua falando assim: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. O que ele está falando? Que Abraão, lá, enquanto estava vivo, ele se regozijava na promessa de Deus, em que haveria de vir o Messias, e esse Messias iria trazer a nova reconciliação do homem com Deus. Então, Abraão, quando soube disso de Deus, Abraão se alegrou. Então, Jesus está dando aqui para eles um segredão aqui, ó. Vocês estão falando aí de Abraão? Abraão, quando soube de mim, se alegrou. Aí, os 57, perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Gente, é difícil. Bugou a mente deles. Bugou a mente deles. Pois é, imagina, você não tem 50 anos, você já viu, você viu Abraão, você conheceu Abraão, vixe Abraão. Aí 58 respondeu-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse,
eu sou. Esse eu Eu sou é sou. sempre escrito com letras maiúsculas. Sempre com letra Procura aí nas maiúscula. Bíblias aí que você vai Porque ver. Onde lá está Jesus no... falando que eu sou aquele, eu sou aquele outro, esse eu sou é com letra maiúscula. Pois é. E lá no início, na criação do mundo, diz lá em Gênesis 1, versículo 26, disse bem assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Jesus estava ali junto com Deus na criação do mundo, o Espírito Santo de Deus estava ali junto, a tríade estava ali junto. Então, Jesus fala assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Quer dizer, Deus estava diante dele. Eu sou é o nome de Eu Deus. sou é o nome de Deus. Ele fala assim, ele está falando de verdades espirituais profundas com os judeus. Aí o 59 termina o capítulo 8 assim: então pegarem pedras para atirarem nele. Mas Jesus se ocultou e saiu do templo. E a gente sabe é porque não era chegada a hora dele, né? Eles não puderam prendê-lo. Quando chegou a hora, ele foi preso, né? Mas aqui não era a hora ainda. Ele precisava fazer ainda algumas coisas. E olha que coisa interessante, Você botou para né? gravar isso tudo? Botei. Aí, continuando aqui, deixa eu voltar uma. Aí a pergunta que fica para você nessa semana: você ama a verdade? Jesus se apresentou aqui nesse capítulo 8 como a luz do mundo. A luz do mundo. E aí eu botei assim: se essa verdade quiser mudar a sua vida, e se essa verdade quiser mexer nos seus relacionamentos, e se essa verdade quiser mexer com as suas escolhas, você ainda vai amar essa verdade? Aí eu botei aqui, ó: pessoas sentem medo da luz, porque quando ela se acende, todos veem tudo, inclusive as nossas mazelas, os nossos erros, né? Na luz, quando está escuro, ninguém vê, né? Mas quando clareia, todo mundo vê. Por isso que algumas pessoas não querem ficar, se achegar, porque vai mostrar muitas mazelas. Mas Jesus se apresenta assim: eu sou a luz do mundo. Ele, para chegar a ele se apresenta como luz, não para ficar apontando seus defeitos, mas para você conhecer, ó, eu tenho defeitos, mas sem Jesus eu não consigo nada, com ele eu consigo alguma coisa. Então, você ama essa verdade a ponto de deixar essa verdade mexer na sua vida, nas suas coisas, nas suas escolhas, porque quando essa verdade se apresenta em nossas vidas, a gente tem que fazer escolhas. E as escolhas não são fáceis de fazer, né? Mas você ama essa verdade? Aí Jesus é o eu sou. A gente tem visto ele se apresentar com algumas características dele. Ele se apresentou lá na multiplicação dos pães, ele fala assim: eu sou o pão da vida. Aí, para a mulher samaritana, ele fala assim: eu sou a água viva que desceu do céu, rios fluirão da sua vida. E aqui nesse capítulo 8, ele fala assim: eu sou a luz do mundo. Aí a pergunta que fica para você meditar: você ama a verdade? Fica aí para essa semana. E aí tem os nossos motivos de oração, que é o propósito que temos, né, de família brasileira. Gil. Oi, fala. Oi, aqui, deixa eu falar um ponto aqui. Giovana, você vai falar, que gracinha. Pode falar, Giovana. O permanecer também, muitas das vezes fala aqui na palavra, é através das circunstâncias, né? Sim. Porque muitas das vezes nós sabemos a palavra, estudamos a palavra, temos a palavra no nosso coração, mas aí vem a circunstância contrária, né? Que muitas vezes a gente fala assim: mas eu estou fazendo tudo tão certinho, eu estou guardando a palavra e a situação está contrária. Aí muitas das vezes isso tem feito com que muitas pessoas venham a não permanecer,
na palavra, na verdade. Mas aquele por solo, quê? né? Tem um ponto até que o pastor ontem estava falando, porque no momento que a gente pega a verdade, a palavra para a gente estudar, é diferente da gente ler. Isso até você comentou semana passada, né? Sim. Quando a gente lê, é uma coisa, agora quando você estuda, o Espírito Santo parece que vai assim, vai abrindo os olhos da gente, né? Vai abrindo a visão. Então, é diferente. É isso que faz com que a gente permaneça. Aí entra a parte da intimidade. Quando você só lê, é como você pega um livro qualquer e você está lendo. Agora, quando você estuda a palavra, aquela palavra vai enraizar em você, e o Espírito Santo vai abrir os seus olhos, e mesmo que você não queira permanecer, você não se sente bem, você precisa voltar a estar no centro da palavra, a buscar a intimidade, a buscar a presença de Deus, mesmo na dificuldade. Muitas das vezes não permanecemos porque nós não damos crédito a essa verdade. É verdade. Né? E um outro ponto aqui que você falou também, essa parte de Abraão. Sabe o que eu lembrei? Quando eu era criança, vou falar até de velório agora, Jesus. Pode falar. Eu ia com a minha avó nos velórios, né? Aí eu via lá nas tampas do caixão lá, como é que é? Que não morrerá e viverá. Agora tá com o versículo na cabeça e sumiu. Eles sempre colocam assim na tampa dos caixões, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essas coisas assim, não tem? Aí eu ficava pensando, mas como que vai viver se a pessoa morreu? Isso quando eu era criança. Sim. Quer dizer, o Espírito Santo ainda não tinha abrido a minha visão, eu não estava estudando a palavra, eu era criança, eu não entendia. E muitas das vezes, quando Deus fala de maturidade, pega um pouco nisso aí. Igual aqui os judeus falaram, mas como? Se você ainda não tem nem 50 anos e você já conhecia Abraão? Correto. Como, né? No caso ali que eu dei o exemplo meu com a minha avó. Eu era criança, eu ainda não estudava, mas hoje eu já estudo, hoje eu já tenho uma outra visão da palavra, não tem? Então, quer dizer, buscar intimidade, no caso, é você buscar maturidade na palavra, na verdade de Deus, que é Jesus. Verdade. Amém. Tem? E não é fácil não, hein? Não é não. Não é fácil não. É muito choro, muita lágrima, mas a gente permanece. O pastor Macaro falava assim, é para macho, não é para fraco não. O fraco, ele desiste e vai embora. Vou largar disso, vou brincar de outra coisa. Agora, os fortes ficam, aguentam, sabe? Ficar. Não é fácil, não. Mas o nosso alvo é esse, permanecer na palavra, né? Mas a palavra do semeador fala disso, né? As sementes que caem em solo assim, solo assado, e por que não prospera? Não prospera, né? Amém. Vamos orar e eu vou parar aqui por conta da hora e aí a gente pode continuar depois. Amém, Senhor. Tantas verdades, Senhor, escritas, Senhor Deus, nesses versículos que estudamos hoje, Pai. E como Jesus olhava, encarava as pessoas e não abria mão de falar a verdade. Eu creio que mesmo com o coração compadecido com a multidão, mas ele escolheu falar a verdade em todo o tempo. Senhor, que a gente possa estar aprendendo isso, Senhor Deus, porque o nosso Pai é a verdade. O nosso Pai é a verdade, que a gente possa escolher em todo tempo, escolher a verdade, porque a verdade, ela vem de Deus, ela saiu de Deus, a verdade, né? Já a mentira está vinculada, está ligada ao diabo. Senhor Deus, que a gente possa estar guardando isso, essa verdade de permanecer em Jesus, permanecer, mesmo em circunstâncias difíceis, como a Giovana falou, mesmo em circunstâncias adversas, que a gente escolha permanecer no Senhor, porque entendemos
que esse é o caminho da vida eterna, Senhor. Amém. Nos abençoe, Senhor, nos ajude nessa semana, Senhor. Nós colocamos a nossa parentela diante de Ti, temos colocado, Senhor Deus, com fé que o Senhor está cuidando de cada um, o Senhor não está deixando nenhum de fora. Onde um parente nosso estiver na face da terra, que a Tua bênção, a Tua guarda, a Tua proteção esteja sobre cada um deles, ó Pai. Nós não desistimos de colocar os nossos parentes diante de Ti, para que Tu faças a obra, Senhor, para que Tu restaures, Tu dê saúde, Tu fortaleças cada um e Tu guardes, Senhor Deus, em meio a esse mundo de violência, que eles estejam aonde eles estiverem, protegidos pelo Teu amor, Senhor. Colocamos a nossa nação diante de Ti. Essa, Senhor Deus, é a última segunda-feira antes do segundo turno das eleições. Colocamos essas eleições diante de Ti. Senhor, temos falado, se não for o Teu sobrenatural para intervir sobre a nossa nação, Senhor, nós pereceremos, ó Pai. Então, declaramos que o Brasil é do Senhor Jesus. Temos ouvido que o Senhor tem propósito, tem sonhos com essa nação, sonhos de enviar gente para fora, pregando o Teu evangelho. Senhor, a palavra que os profetas vêm falando há mais de 30 anos é que o Brasil é celeiro do mundo, celeiro natural, celeiro físico, é a nação que vai alimentar o mundo, mas não só o físico, também é a nação que vai alimentar o mundo com o Teu evangelho. Daqui sairão missionários para falar da Tua palavra para o mundo afora. O mundo está frio, está gelado, as igrejas lá fora estão sendo vendidas para estúdio de música, para escola, para bares, para clubes. Senhor Deus, o mundo gelou, mas daqui dessa nação sairá um povo que esquentará o mundo com a Tua verdade, Pai. Nós declaramos que cremos nos Teus propósitos, nos Teus sonhos para o Brasil. Abençoamos a nossa nação, Senhor Deus, com a Tua bênção. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a nação de Israel, colocamos Jerusalém diante de Ti. Vai se cumprir, Senhor Deus, tudo que a Tua palavra diz sobre aquela nação. De lá é que virá o sinal. Jesus vai vir e vai ser visto de leste a oeste, de norte a sul. Todo olho verá, e o Senhor virá para reinar naquele lugar. Senhor Deus, nós declaramos a Tua bênção, a Tua paz sobre aquela nação, Senhor, em nome de Jesus. Oramos por cada um de nós aqui que participamos aqui, online, mas também aqueles que vêm mais tarde, Senhor Deus, que Tu abençoes cada um, que Tu guardes a vida de cada um, Senhor. A bênção do Senhor sobre cada um, Pai, de nós, em nome de Jesus, a nossa casa guardada por Ti, a nossa saúde, Senhor, o nosso trabalho, as amizades, que a gente seja boca de Deus aonde a gente passar, Senhor. Usa, Senhor Deus, esse povo com sabedoria, com graça, com misericórdia, com amor, Senhor, em nome de Jesus. Pai, amanhã, a partir das 4 horas lá, estarei na cirurgia, que o Senhor possa estar guardando aquela equipe médica, aquele povo todo que vai estar sendo ali, mexido ali, responsáveis ali na cirurgia, que tudo possa ocorrer a bom tempo, que nada venha para interferir nos planos, Senhor Deus. Toma conta do meu emocional, para que eu continue bem, Senhor. Eu peço a Tua bênção sobre a cirurgia amanhã. Amém. Em nome de Jesus, Senhor Deus, nós oramos e declaramos que Tu és Deus, Tu és a verdade, nós amamos a verdade, mesmo que seja, às vezes, difícil, Senhor Deus, de estar, de permanecer, mas nós amamos ser do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Glória a Deus.